Mateus capítulo 28, versículo 16. Hoje nós vamos falar da nossa visão, a visão da Igreja Metodista Livre de Vila Moraes. Qual é a nossa visão? Você sabe qual é a visão da sua igreja? Você sabe qual é a visão da sua igreja? Você recebeu aí, as mulheres receberam algo mais refinado, mais chique, né? Mais bonitinho. E os homens ganharam menos frufru. Eu queria um mais frufru, mas aí falaram, não, é só para... Então tá bom. Então pega aí a sua visão. Pega aí, está na sua mão, ó. Pega aí, todo mundo. A Lídia mandou fazer. Enquanto você estava assistindo Brasil e Camarões, aí ela pegou uma equipe e pôs a equipe para trabalhar no Jogo do Brasil, lá na casa do Isaías e da Maíra, né? Então, aí foi a Paulinha, a minha tia Ana, a Maíra, quem mais fez lá? Para não ser injusto. A Rízia, né? Elas que capricharam. Pegou a sua visão aí? Vamos ler todo mundo junto? Você consegue? Consegue ler comigo a visão da igreja? Todo mundo? Vamos ler todo mundo junto? Nossa visão. Pegou? Vamos lá. Estou vendo que tem uns que estão apertando os olhos, tem uns que estão fazendo assim, né? Falar para você que o óculos encurta a distância, assim, sabia? Vamos todos juntos? 1, 2, 3. Nossa visão: edificar uma igreja saudável, onde cada membro é um discípulo e cada lugar uma extensão da igreja, conquistando assim nossa geração através de pequenos grupos que multiplicam o caráter de Cristo. Essa é a mensagem da nossa igreja hoje. Hoje eu quero que você saia daqui sabendo a visão. E por que essa é a nossa visão? Mateus capítulo 28, versículo 16. Podemos nos colocar de pé só mais dessa vez, como bons metodistas que somos? Os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes havia designado. E quando viram Jesus, o adoraram. Mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo, todos juntos, 1, 2, 3. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Amém. Pai, obrigado pela porção da Tua palavra. E pedimos que nesta manhã seja, Senhor, uma manhã de cura, uma manhã de confirmação, uma manhã de direção, de desafio. Que o Teu Espírito tenha liberdade para ministrar aos nossos corações. Por Jesus Cristo, Teu Filho. Amém e amém. Pode tomar o seu assento. Mas, irmãos, o Espírito Santo colocou no meu coração que esta manhã, que este dia, 4 grandes coisas têm que acontecer. A primeira coisa que tem que acontecer nesta manhã é cura. Repita comigo, cura. Cura, cura, meu irmão. Cura da dor de pecar contra Deus. Cura da dor de se afastar da missão de Deus. Cura da dor da impotência e da falta de força diante dos desafios que Deus tem nos dado. Primeira coisa que Deus quer promover nesta manhã é cura. Segunda coisa que Deus quer promover nesta manhã é conectar o nosso coração ao coração dele. Repita comigo, Deus conecta o meu coração ao seu coração. Essa é a segunda coisa que Deus quer fazer nesta manhã. A terceira coisa que Deus quer fazer nesta manhã, quer confirmar, nos desafiar, é conectar-nos com a nossa geração, com as pessoas aí fora. Repita comigo, Deus me use para eu conectar as pessoas do mundo contigo. Quem quer ser usado por Deus assim? E a quarta coisa que Deus quer falar conosco nesta manhã, que Ele quer que aconteça nesta manhã, é que a gente saia daqui convictos de que nós somos pequenos Cristos. Diga, eu sou um pequeno Cristo.
Eu sou um pequeno Cristo. Nós somos um pequeno Cristo. A nossa visão é edificar uma igreja saudável, onde cada membro é um discípulo e cada lugar uma extensão da igreja, conquistando a nossa geração, assim a nossa geração, através de pequenos grupos que multiplicam o caráter de Cristo. Essa é a nossa visão, esse é o propósito, baseado em Mateus 28, 16 a 20. Por isso a primeira lição, o primeiro aspecto da nossa visão, repita comigo, a nossa visão é edificar uma igreja saudável, onde cada membro é um discípulo. Pastor, por que eu tenho que ficar repetindo toda hora que o senhor fala? Porque é para entrar na sua cabeça, entendeu? Eu não estou falando para você falar para o seu irmão, estou falando para você falar para mim, para você mesmo, repetir. Então, nossa visão é edificar uma igreja saudável, onde cada membro é um discípulo. Olha o que diz o versículo 16 e 17. Diz assim: os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes havia designado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Irmãos, quando a gente fala de edificar uma igreja saudável, a gente não está falando de edificar uma igreja perfeita. Não existe igreja perfeita. Porque a igreja ela é composta de material humano. E o material humano, ele está corrompido pelo pecado. Estamos em processo de reconstrução. Estamos em processo de santificação. E nós somos pessoas que temos mazelas emocionais. Você pode ser uma pessoa muito legal, muito bacana, mas há alguma coisa dentro de você, alguma ferida, que de vez em quando vem à tona. Alguma dor, algum trauma, alguma rejeição. Estava estudando sobre a questão do comportamento humano esses dias, e estava pensando sobre essa dificuldade que a gente tem, né? De ter, por exemplo, lidar com conflitos. Quem gosta de conflito? Quem gosta que alguém aperte o seu calo? Se você quer conhecer os seus instintos mais primitivos, é alguém mexer com o seu bril, é alguém apertar o seu calo. Então nós somos essa matéria humana. E as pessoas dizem assim: pastor, a igreja não é perfeita, a igreja tem pessoas imperfeitas, as pessoas são falsas, as pessoas são hipócritas. Como eu ouvi uma certa vez, né? Se você encontrar uma igreja perfeita, não entre nela, porque você vai estragar ela. Porque nós somos assim, irmãos. Somos seres humanos e tem dia que a gente acorda cantando, louvando, celebrando, feliz da vida. Mas tem dia que a gente acorda que a gente não quer nem olhar no espelho. Porque se chegar no espelho, você briga com você mesmo. Por que você está olhando para mim? Não tem dia que a gente está assim, Everton? Que a gente acorda meio atravessado. Por quê? Porque a gente é assim, irmãos. O ser humano é assim. Então a igreja, igreja saudável, que a gente quer edificar uma igreja saudável, amém? Igreja saudável não é sinônimo de igreja perfeita. E discípulo não se espera nada além de uma transparência incrível. Não se espera nada além de uma transparência incrível. Quando eu leio esse texto de Mateus 28, 16 a 20, eu enxergo claramente por que o Senhor quer trazer cura para nós nesta manhã. Cura quanto à igreja, cura quanto a nós mesmos, cura quanto às pessoas. O contexto dessa passagem, irmãos, é um contexto de homens quebrados. É um contexto de homens frustrados, fracassados. De homens feridos. Os discípulos precisam de cura. O versículo 11 já começa curiosamente quebrado. Como é que ele começa? Vamos ler todos juntos, só a primeira linha ali. 1, 2, 3. Quantos eram? Mas com Jesus, antes de Jesus morrer, quantos eram? Começa com 11, amado. Você não começa com 12, começa quebrado o negócio. O negócio já começa atravessado. Mas não eram 12? Não eram 12 discípulos? Não eram 12 que caminhavam com Jesus? Não eram 12 que tinham entregue a sua vida? Não eram 12 que eram fiéis a Jesus? Mas o versículo
16, Mateus não esconde, são 11 discípulos. Um deles foi vencido pela dor. O nome dele era Judas. Ele foi vencido pela dor de ter traído Jesus. Foi vencido, irmãos. Embora os demais não tenham cometido suicídio, os demais estavam cometendo suicídio ministerial. Quando a gente olha, por exemplo, para João, capítulo 21, Evangelho de João, capítulo 21, versículos 2 e 3, qual é o relato que nós temos ali? Estavam juntos Simão, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse aos outros: vou pescar. Os outros responderam: nós também vamos com você. Foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Por que eles foram pescar? Porque Jesus tinha morrido. Por que eles foram pescar? Porque eles estavam fracassados. Eles estavam cometendo suicídio ministerial. Estavam desistindo do ministério, porque o mestre estava morto. A dor do luto por perder Jesus. A dor da frustração de Pedro por ter negado a Jesus. A dor do ministério por ter sido um fracasso na missão. Os discípulos precisavam de cura. Os discípulos precisavam de cura. Irmãos, a dor, quando vem o fracasso, quando vem a dor, a gente saber que a gente pisou na bola, que a gente errou, que a gente saiu fora do propósito, a gente está ferido, a gente perde a visão. Os discípulos perderam a visão, porque eles estavam feridos, porque eles estavam enlutados. Pessoas feridas param de sonhar, porque a dor tira a alegria. Você não consegue sorrir quando você está com dor. Você não consegue celebrar quando você está com dor. Você não consegue ter paixão, porque a dor fala mais alto. Como falar de visão? Como falar de propósito? Como falar de avançar? De cumprir o chamado de Deus se eu estou ferido? Se eu estou dolorido? Se eu estou sofrido? É igual um soldado quando ele vai para a guerra. Quando o soldado vai para a guerra, irmãos, o soldado, ele está cheio de vigor, ele está feliz, ele está confiante, ele fala: eu vou vencer a guerra. Mas quando ele leva uma bomba na cabeça, quando ele leva um tiro e ele fica ferido, mesmo ainda com vida, a visão muda. A visão não é mais vencer a guerra, a visão é sobreviver. Eu tenho que manter vivo, porque eu tô sem energia, eu não vou conseguir matar, eu não vou conseguir lutar, eu não vou conseguir fazer nada. Eu tenho que viver. Porque eu estou ferido. Eu preciso, na verdade, agora olhar para mim. Eu preciso agora focar em mim. Sabe, amados, Deus tem uma visão para essa igreja. Mas o Senhor falou para mim que Ele quer curar pessoas nesse lugar. Gente que estava liderando, gente que estava investindo, gente apaixonada. Mas veio a dor, veio a ferida, veio a frustração. O diabo, irmãos, presta atenção. O diabo veio para roubar, matar e destruir. Mas eu tenho tido para mim que mais do que matar você, o diabo quer deixar você ferido. Porque quando você está ferido, ferido com as pessoas, ferido com você mesmo, ferido com Deus, ferido com as circunstâncias da vida, você está dentro da igreja, mas você está sem visão, você está sem paixão, você está sem alegria, porque a dor te marcou profundamente, porque a dor mata a nossa visão. Então o diabo tem para mim que ele não quer matar você, mas ele quer que você fique manco, que você perca os seus membros, e você fica com mentalidade de sobrevivência, para dizer assim: agora não, pastor, agora eu não posso abraçar a visão. Sabe por quê? Porque eu estou ferido. Pastor, agora eu não posso abraçar a visão. Sabe por quê? Porque o meu coração está machucado. Agora não, pastor, eu me frustrei, eu investi em pessoas, e pessoas ficaram pelo caminho. Sabe, irmãos, os discípulos apenas querem sobreviver. Olha o que diz João capítulo 20, versículo 19. João 20, 19. Ao cair da tarde daquele dia, que eles estão feridos, Jesus morreu. O primeiro dia da semana, eles estavam trancados, as portas estavam trancadas, os discípulos estavam com medo. Quando a gente está com medo, a gente perde a visão, a gente se trancafia dentro dos nossos temores, dos nossos receios. Na pandemia, muita gente foi ferida.
Eu fui ferido porque eu vi líderes preciosos caírem em armadilhas. Eu fui ferido porque gente que eu amo caiu. Eu fui ferido porque eu vi parte dos meus sonhos serem abortados. Eu vi muita gente sendo ferida por causa do luto, da dor. Eu fui ferido porque eu vi muitos casamentos serem desfeitos. Eu fui ferido porque eu vi muita gente sofrer. E eu me senti impotente. Porque gente querida morreu. Eu sei que tem gente aqui que ainda está ferida. Eu sei que tem gente aqui que ainda está sentindo dor. Meus irmãos, nós precisamos de cura. Porque quando a gente está ferido, pelo divórcio, pela traição, quando a gente está ferido, o sentimento é que parece que não está dando certo. Parece que, será que Deus é bom? A gente acabou de cantar a bondade de Deus. Mas aí a gente descobre que a igreja não é perfeita. Os 11 discípulos, não são 12, só tinha 11 agora. Só tinha 11. Eu fui ferido, porque as pessoas às vezes não compreendem o pastor, não entende. O pastor dá uma direção e a pessoa se levanta contra o pastor. Se rebela contra o pastor. A igreja não é perfeita. E a gente, além disso, está aprendendo a ser discípulo. A gente está aprendendo a ser discípulo. Espera-se do discípulo uma transparência incrível. Ela é incrível porque coloca tudo por terra o que é politicamente correto. E nos confronta. Quem se sente confortável? Quero te perguntar. Quem se sente confortável quando alguém começa a abrir o coração e a expor suas intimidades? Os temores, os pecados. Não é todo mundo que tem estrutura para ouvir alguém desabafar, não é verdade? Mas há uma transparência incrível. Ser discípulo é uma transparência incrível. Nem todo mundo suporta. Nós não sabemos lidar com as mazelas alheias. E eu tenho entendido, nossa visão é edificar uma igreja saudável, onde cada membro é um discípulo. Saudável não é sinônimo de perfeição, tem dor. Não é 12, é 11. Discípulo é isso aqui, ó. Versículo 17. E quando viram Jesus, o adoraram. Mas alguns fizeram o que, irmãos? E são chamados de discípulos. São discípulos. Veja, irmãos, para ser discípulo, a gente precisa aprender a lidar com isso aqui. Com a fraqueza, com a dúvida, com gente que a gente está investindo e que às vezes parece que não entendeu nada. Jesus não investiu nos caras. Jesus não deu 3 anos da vida dele para esses caras. E de repente, depois de 3 anos, esses caras estão frustrados, alguns adorando, mas outros duvidando. Um ficou pelo caminho. Veja como são os discípulos. Lucas 24, 36 e 37. Falavam eles ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e disse que a paz seja com vocês. Lucas 24, 36. Eles, ou 36? 37. Eles, porém, ficaram assustados e com medo.
Como é que é? Vocês caminharam comigo 1 ano e meio e vocês ficam assustados? Ficaram com medo? Ficaram com dúvidas? Mateus 28, 17. Olha o que diz Mateus 28, 17. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Os discípulos são incrivelmente transparentes. Olha, eu que não sou besta nem nada. Diz a Bíblia que Jesus, quando olhava para os fariseus, discernindo o que eles pensavam em seu coração. Eu olhando para Jesus, eu ia falar, como é que esconde a cabeça? Como é que esconde os segredos? Não esconde. Não esconde-se nada de Jesus. Os discípulos são incrivelmente transparentes. Esse sentimento de... Qual é o sentimento agora? O sentimento de não pertencimento. Esse lugar, essa falta de paixão, essa falta de alegria que você talvez está sentindo. Esse cansaço, que você fala, pastor, eu até quero, mas sinto um cansaço. Na verdade, lá no fundo, quem está gritando é a dor, quem está gritando é a tristeza, quem está gritando é a ferida. A dor está tirando a sua visão, a frustração está tirando a sua visão. Quando os discípulos, irmãos, estão naquele momento de dor, eles não conseguem pensar em visão, em missão, em cumprir um propósito, eles estão feridos. E quando eu olho para a igreja de Metodista Livre de Vila Moraes, o que nós estávamos sendo em 2019, e olho para o final de 2022, eu falo, Deus, que diferença. Nós não estamos mal, mas nós não estamos como deveríamos estar. Por quê? Porque a pandemia feriu muita gente se perdeu, muita gente está perdida dentro de si mesmo. E sabe quem é o maior comprometido? O que é mais comprometido em tudo isso é a causa. Quero dizer para você que o Senhor te chamou hoje, Ele te trouxe aqui nessa manhã, você está me acompanhando nessa live hoje, porque veja o que diz João capítulo 20, versículo 19. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, no dia que eles estão assim, desanimados, feridos, frustrados, decepcionados consigo mesmo, tristes, enlutados, com as portas trancadas, onde estavam eles ali com medo de morrerem por causa dos judeus, Jesus se pôs no meio deles dizendo, que a paz esteja com vocês. E eu digo para você nessa manhã, Jesus está aqui, e Ele está olhando para você e dizendo, que a paz seja com você. Receba a paz de Jesus, porque é para esses 11 frustrados, feridos, decepcionados, que Jesus falou assim, eu não desisti de você, eu quero restaurar a tua visão, quero restaurar a tua paixão, quero restaurar teu chamado, aleluia. É isso que Jesus quer curar você. Repreende essa voz que diz que você não serve. Repreende essa voz que diz que você fracassou. Repreenda essa voz, irmão, porque a matéria humana é essa. Ele não quer uma igreja perfeita, Ele quer uma igreja saudável. Ele não quer um monte de bonequinho de chumbo perfeito. Ele quer discípulos incrivelmente transparentes, que reconhecem como Pedro, eu fracassei, eu não sou ninguém, mas ele diz assim, apacenta as minhas ovelhas. A nossa visão não é de ficar uma igreja perfeita, e nem discípulos perfeitos. A nossa visão é de ficar uma igreja como? Uma igreja onde cada membro é um. O Senhor quer te usar, meu irmão. Quem quer ser usado por Deus aqui, diga amém. O Senhor quer curar a dor da impotência e da falta de força. Segundo lugar, irmãos, nossa visão é que cada lugar é uma extensão da igreja. Nossa visão é que cada lugar é uma extensão da igreja. Olha o que diz o versículo 18 e 19.
Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos. Jesus se aproxima de todos, inclusive dos que duvidaram. Não é o que diz o versículo 17? E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus não chegou lá falando assim: ó, só fica quem adora, quem duvida cai fora. Quem duvida, quem desacredita, pega o seu banquinho e saia de mansinho. Tem espaço para dúvida, tem espaço para as crises, tem espaço, porque igreja saudável é isso, irmãos. Não é igreja perfeita. Ser discípulo é isso. E aí a gente aceita umas caraminholas do inferno. O diabo coloca na tua cabeça que você não serve, que você não dá, que você está em crise, que você está... Peraí, meu irmão. Jesus que eu conheço na Bíblia comissiona tanto o que adora, tanto o que duvida. E ele vai direcioná-los. Por quê? Porque eles têm uma missão a cumprir, e é com essa matéria humana. Jesus se aproxima de todos, inclusive dos que duvidaram. Jesus fala para os 11 fracassados: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Não tem a ver com a sua capacidade. É o que ele está falando. Vocês fracassaram? Que bom que vocês fracassaram. Não tem nada a ver com vocês. Toda a autoridade me foi dada. Não foi para vocês, foi para mim, Jesus. É Ele que nós vamos na autoridade de Jesus, não na autoridade da teologia, não na autoridade dos diplomas, não na autoridade do conhecimento do pastor, não na autoridade do conhecimento que você adquiriu ao longo do tempo. Nós vamos na autoridade de Jesus. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto vão. A ferida havia desconectado o coração dos discípulos com o coração de Jesus. Por isso a segunda coisa que o Senhor quer trabalhar no nosso coração hoje é reconectar o nosso coração com o coração dele. Nesse sentido, Deus falou ao meu coração, irmãos, que Ele quer reconectar o nosso coração com o coração dele. Ser discípulo de Jesus significa que agora você não tem mais vontade própria, no sentido de que a sua vida agora é dele. Você foi para a cruz. Se a minha vida agora está nas mãos de Jesus, então as prioridades de Jesus passam a ser minhas prioridades. Mas isso só acontece quando o meu coração se conecta ao coração dele. Porque senão isso vai ser um peso, ou vai ser muito difícil. E aí Jesus fala: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, diz o seguinte: a igreja, ela é uma agência de discípulos, porque ela está sob o comando do general. E quando diz, portanto vão, a melhor tradução para portanto vão é a seguinte: a gente pensa esse texto muito no missionário, né, que vai lá para o outro lado do mundo, fazer a obra transcultural. Mas não é esse o sentido do texto. O texto está dizendo o seguinte: enquanto você está trabalhando, está lá fazendo as suas planilhas, agendando com os seus clientes, enquanto você está trabalhando, faça discípulo. Enquanto você está fazendo comida lá, para as crianças, aquela comida gostosa que você faz para mim, enquanto você está lá cuidando da Jezabel, enquanto você está ouvindo louvor, faça discípulos. Enquanto você... eu não sei o que é que você faz. Enquanto você está vivendo, minha filha, está lá no seu trabalho, está lá na sua faculdade, enquanto você caminha, viva um estilo de vida de fazer discípulos. Estar conectado ao coração de Jesus significa viver a vida de Jesus e a missão de Jesus. Discipulado não é um curso, discipulado não é uma agenda, discipulado é um estilo de vida. Marido, enquanto você caminha, você está fazendo discípulo. Enquanto você está dirigindo o seu táxi, Júlio, vocês verem a cena horrível que eu estou vendo aqui. Ele
ele está fazendo discípulo, está testemunhando, está abrindo portas para o Evangelho, está conectado ao coração. Por isso que, para nós, irmãos, cada lugar é uma extensão da igreja. Cada lugar é uma extensão da igreja. O seu trabalho é uma extensão da igreja. Tem gente que fala assim: pastor, as circunstâncias da vida fazem com que a gente às vezes não consiga ter uma agenda para estar enfurnado aqui, trabalhando. E aí tem gente que pensa assim: não, eu não estou fazendo nada para Deus. Deus não quer que você faça nada para Ele. Deus não quer funcionário, Deus quer filho. E quem é filho e entendeu que é filho, ele vive a relação com o Pai, no trabalho, na escola, na universidade. Enquanto caminha, ele vive o Evangelho, ele faz discípulo, porque todo lugar passa a ser uma extensão do reino de Deus, passa a ser uma extensão da igreja. Enquanto a Malu e o Anderson estão lá fazendo aquelas imersões, faça discípulo. Enquanto está na rua, faça discípulo. Quando a gente diz que cada lugar é uma extensão da igreja, é que cada lugar mesmo. Então nós temos que mudar essa mentalidade clerical de que a igreja é isso aqui, irmãos. Desculpa, isso aqui, ó, vou chutar, ó. Isso aqui não é igreja, isso aqui é prédio. Isso aqui, ó, se eu bater mais forte vai destruir. Isso aqui não é, isso aqui, desculpa, franqueza, isso aqui não é nada. Isso aqui é pó, isso aqui é terra. E eu estou destruindo. Giba, desculpa. Eu não vi. Estou muito forte, academia. Isso aqui é frágil, é uma porcaria. Isso aqui não é nada, irmãos. Isso aqui não vai para o céu. Mas sabe o que é que vai para o céu? São as pessoas que você amou, são as pessoas que você fez discípulo. Quando chegar lá no céu, 2 textos: haverá uma multidão com palmas nas mãos, declarando: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, a riqueza, a sabedoria e as ações de graças para todo sempre. Então faça discípulo, povoe o céu. Tem gente que gosta de usar outra expressão, né? Tira o povo do inferno, vamos saquear o inferno. Não, eu quero povoar o céu. Faça discípulos, lavando louça. A gente tem que começar a entender que igreja, aí todos os lugares, Jesus falou: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali está a igreja, ali está o fazer discípulos. É muito simples, é amar as pessoas. Agora, pastor, como é que eu faço para amar as pessoas? Se você não amar Jesus, você não vai amar as pessoas, você não vai fazer discípulo. E se a gente não está fazendo discípulo, a gente tem que se perguntar se a gente está amando a Jesus. Porque quem ama Jesus, inevitavelmente, faz discípulos. Todo lugar é uma extensão da igreja. Nesse sentido, irmãos, a igreja é chamada para ser uma agência do reino de Deus. Repita comigo, nossa visão. Ah, vocês estão com fome. Nossa visão é que cada lugar é uma extensão da igreja. E lá você vai fazer discípulo. Terceiro lugar, irmãos, a nossa visão é conquistar a nossa geração para Cristo. Mateus capítulo 9, versículo 36, coloca para nós por gentileza. Olha o que diz a palavra de Deus em Mateus 9, 36. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm. As pessoas estão quebradas, meus irmãos. A nossa geração está perdida no mundo e na igreja. Por favor, me ajude a descrever como é que está essa geração. Quero a participação da igreja. Me fala como é que você vê esse mundo hoje, as pessoas aí fora. Perdida, que mais? Carente, que mais? Iludida, que mais? Desesperada, que mais? Rebelde. Como? Perversa, sedenta, que mais? Roubando e matando. Parece o Silvio Santos falando. Quem foi que falou? Pastor Dori. Ah, foi o Pastor Dori.
mais? Egoístas, sem compaixão, doentes, em trevas, frias, desconfiados. Que mais, irmãos? Como é que estão as pessoas desse mundo? Incrédula, desprezada, robotizada, tiquetetizada, instagramizada. Que mais? Sem amor ao próximo, desafeiçoada. Irmãos, não interage. Olha o que diz Zacarias. Zacarias capítulo 10, versículo 2. Porque os ídolos do lar falam coisas vãs, e os adivinhos veem mentiras e contam sonhos enganadores. Oferece consolações vazias. Por isso o povo anda como ovelhas, aflito por não ter pastor. As pessoas estão perdidas, buscando na idolatria, no misticismo resposta, e não estão encontrando. Olha o que diz Ezequiel 34:4. Além delas, tem os desigrejados. Ezequiel 34:4 mostra um povo ferido. Vocês não fortaleceram as fracas, não curaram os doentes, não enfaixaram os quebrados, não trouxeram de volta as desgarradas e não buscaram as perdidas, mas dominam sobre elas com força e tirania. Essa é a realidade do mundo. Pessoas que desacreditam da igreja, desacreditam dos pastores, porque muitos pastores são tiranos, são enganadores, são homens gananciosos. Nós estamos, irmãos, diante de casamentos quebrados, lares sendo desfeitos. Talvez você está aqui sendo essa pessoa me ouvindo, falando: pastor, eu estou vendo essa palavra, estou vendo gente ferida, o senhor está falando dos feridos do mundo perdido, mas eu sou essa pessoa ferida, eu sou essa pessoa perdida, eu sou essa pessoa rejeitada, eu sou essa pessoa em crise. Mas, irmãos, o Senhor nos deu uma visão. A nossa visão é chegar diante desse caos, diante dessa incerteza e diante dessa dor que o mundo está, porque nós temos a resposta. A resposta entregou sua vida na cruz para morrer no lugar deste mundo perdido, dessas pessoas quebradas, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus morreu, irmãos, para destruir as obras do diabo. O diabo está cegando, o diabo está quebrando pessoas, o diabo está destruindo vidas, mas Ele morreu, Jesus morreu, Ele ressuscitou, Ele está vivo, Ele é o Senhor da igreja. A igreja é vitoriosa sim, a igreja é poderosa sim, a igreja é a resposta, a igreja é a esperança do mundo. Diga: eu sou a igreja. É você que o Senhor quer usar para conquistar essa geração quebrada, essa geração perdida. É você, meu irmão. E é simples. É só falar: Jesus, me dá um olhar igual ao seu. E começa a entrar no elevador do seu condomínio e olhar para as pessoas com o olhar de Jesus. A Ana, cadê a Ana? A Ana não está aí? Ana Maria. É que é tanta Ana, né? Ah, está lá em cima. Ainda está trabalhando lá. Ela falou assim, mandou o link da igreja para uma pessoa que mora lá no condomínio. Vizinho tudo lá. Aí a menina, disse que a menina pegou, estava assistindo com a mãe. Mãe, eu conheço esse homem. Eu, né? Eu conheço esse homem. Ele me ajudou a carregar o carrinho, a bebê. Aí eu falei: sério, Ana, que ela falou isso? Ela: sério, eu não lembro. Mas é tão simples amar as pessoas, irmãos, servir as pessoas. Como é que a gente conquista a nossa geração para Jesus? Amando, servindo, perdoando, fazendo um bolo, estando presente quando precisam. Servir as pessoas. É tão simples. A gente está num mundo tão egoísta, tão individualista. Por isso, a nossa visão é conquistar a nossa geração. Esses jovens, sabe, irmãos, a maioria dos jovens estão quebrados. Tem uma irmã que é professora, trabalha
no estado. E ela compartilhou conosco numa vigília, aqui uma vez, esse ano mesmo, que uma jovem chegou para ela na escola e falou: professora, eu quero que você me chame pelo nome não binário. O nome dela é um nome, mas aí ela queria que fosse um nome que serve para homem e para mulher, se eu não me engano, é isso. E aí a irmã simplesmente amou aquela menina. Porque a menina estava brava, porque a professora não chamou pelo nome binário. E ela falou assim: posso te dar um abraço? Diz que ao abraçar aquela menina rebelde, a menina falou assim: professora, não precisa de nada disso não. Porque a professora falou: eu quero escrever uma carta para sua mãe pedindo autorização para eu te chamar pelo nome não binário, social. Eu não posso fazer assim. Mas posso te dar um abraço? Só um abraço foi suficiente para a menina. Sabe, as pessoas estão rebeldes, estão feridas. E o que elas estão precisando, irmãos, é de um abraço. É você dizer que ama. Como é que a gente vai conquistar essa geração? Irmãos, nós temos a opção de sermos egoístas e continuarmos olhando para nós e termos uma igreja só para nós, e queremos o pastor só para nós, querer que o pastor vá na nossa casa. Pastor, o pastor tem que ir na minha casa. Se ele não for na minha casa, ele não é meu pastor. Ou você pode mudar a cabeça, falar: não, peraí, minha casa vai ser uma extensão da igreja, vou conquistar minha geração para Jesus, vou servir as pessoas, não vou ficar indo para a igreja para receber, eu vou ficar indo para a igreja para, na verdade, me preparar para dar. Vamos conquistar a nossa geração para Cristo. Eu quero batizar muitos jovens no ano que vem. Quero batizar, irmãos. Quero ver Deus restaurar casamentos no ano que vem. Quem crê que Deus vai restaurar casamentos no ano que vem? Vila Moraes, a igreja metodista de Vila Moraes vai ser conhecida como a igreja que cura, como a igreja que restaura. Quem crê nisso, irmãos? Sabe por quê? Porque a sua cabeça vai mudar. Sua cabeça vai ser cabeça de servo, cabeça de perdoador, cabeça de amor. Posso entender a palavra nessa manhã? Coloca para nós 2 Coríntios 5:18. Olha o que diz a Bíblia. Vamos ler todo mundo junto. 1, 2, 3. Ora, provém de Deus consigo mesmo, por meio de Cristo. Continua. A saber, nos confiando. Sabe o que Deus espera de mim e de você? Espera que a gente se una a Ele para conquistar a nossa geração. O ministério da reconciliação. O que é reconciliar? É religar as relações, reconectar. Deus quer que você reconecte as pessoas com Ele. Diga: eu tenho o chamado para reconciliar pessoas com Deus. É o que a palavra está dizendo aí. Amém, irmãos? E por fim, para terminarmos, a nossa visão são pequenos grupos que multiplicam o caráter de Cristo. A nossa visão são pequenos grupos que multiplicam o caráter de Cristo. Irmãos, nós somos pequenos Cristos, que multiplicam pequenos Cristos. Devemos perguntar para Jesus como Ele multiplicou o caráter dele nos discípulos. Mateus 18, 19 e 20, ele fala, não é? Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Quer dizer, se multipliquem. Em cada lugar, se multipliquem. Mas como que Jesus multiplicou discípulos, irmãos? Foi na sinagoga, sentando na sinagoga? Foi sentando na sinagoga e escutando o sacerdote, o sumo sacerdote, expor a Torá? Foi assim que Jesus fez discípulos? Não. Foi assim que Ele multiplicou discípulos? Não. Não foi colocando dentro de uma escola dominical que Ele multiplicou discípulos? Não. Escola dominical não multiplica discípulo, multiplica conhecimento. Mas nem todo mundo que tem conhecimento é discípulo.
Jesus não multiplicou discípulos dentro do prédio da igreja. Não, não é aqui que vai multiplicar discípulo. Multiplica discípulo lá fora, nas casas, nos pequenos grupos. E é interessante que a mesa, ela é central no ministério de Jesus. Pastor Dori está aqui, deixa eu falar dele. Sempre que tem oportunidade eu falo do Pastor Dori. Pastor Dori é meu mestre. Mas não foi aqui no púlpito que ele me fez discípulo. Sabe como é que ele me fez discípulo? Me levando na casa dele. Ele morava aí do outro lado da rua. Loucura. Imagina morar em frente à igreja. Só quem tem chamado mesmo. Eu não tenho esse chamado. Meu filho, vem comer aqui um ovo. E eu ia lá comer um ovo lá. Um ovo com macarrão. E lá, ó. Meu filho, ministério é isso, ministério é aquilo, a obra é assim, a obra é assada. Meu filho, eu vou numa igreja, não sei aonde aí, você pode ir comigo? Ele me botava dentro do carro dele e a gente ia. E lá dentro do carro, ó, pega. Meu filho, eu vou lá para o Espírito Santo viajar de avião. Vamos comigo? Vamos assaltado lá. Aprendi com o pastor Dori como tem que fazer com ladrão. Epa, por que você quer me roubar? Você faz discípulo, meu irmão, enquanto caminha. É um método peripatético de Aristóteles, que enquanto está no peripato, enquanto está no pátio, caminhando, convivendo, ensina, troca experiência. E você observa Jesus na vida da pessoa. Enquanto está lá no carro, chega um cara querendo uma bala, um dinheiro, o pastor Dori saca um folheto. Jesus te ama, meu filho. Quando está no mercado com o pastor Dori tinha um bolso cheio de folhetos. Passava no caixa, estava lá o pastor Dori cantando horrivelmente. Deus é bom. Aleluia! Dentro do mercado. E aí ele, Jesus te ama, minha filha, entrega o folheto. É assim que você faz discípulo, você observa o discipulador. Enquanto você caminha. É assim que você faz pequenos cristos. É tão simples, irmãos. É ser e é na mesa. É junto da mesa. Olha o que diz Marcos 2,15. Marcos 2,15, coloca para nós. Como Jesus fez discípulos. Achando-se Jesus aonde, irmãos? Aonde que ele estava? Na mesa, aí na casa de Levi. Quem que estava com Jesus? Os discípulos e muitos. E o que mais? Porque eles também seguiam Jesus. É tão simples multiplicar o caráter de Jesus. Por isso que Jesus fala, vocês são sal da terra. Vocês são luz do mundo. Como é que eu multiplico o caráter de Cristo? Através de pequeno grupo. A melhor coisa que aconteceu na minha vida, Mâncio, nesses últimos 2 anos de pandemia, foi a academia. Fiquei barrigudo. Tem alguma coisa errada na academia. Mas não por causa dos exercícios físicos, irmãos. Porque eu conheci o Diego. Eu conheci a Sônia, a Silvia, né? Silvia Maria. Conheci o Ceará. Conheci o Everton. Conheci o Galego. Conheci gente que não é da igreja. E passei a ser amigo de gente que não é da igreja. Pequenos cristos são evidenciados pelo caráter, pelo relacionamento, pelo discernimento, pelo amor. Nós queremos multiplicar o caráter de Cristo. Diga, eu sou um pequeno Cristo. E começa na casa. Pequeno grupo, irmãos, não é uma... Presta atenção. Pessoal, ainda tem gente que tem resistência com célula. Deixa de ser besta. Desculpa falar assim.
Porque na verdade você está resistindo, sabe ao quê? Resistindo ao privilégio de comer, resistindo ao privilégio de receber uma oração, resistindo ao privilégio de ver pessoas se converterem, resistindo ao privilégio de fazer discípulo. É isso que você está resistindo. Vai numa sala para você ver como é que é. Vai na sala da doutora Ângela na quarta-feira. Lá tem pão, tem Coca-Cola. O que tem mais lá, Giba? Hã? Tem palavra, mas tem comida. Tem atenção, calor humano, maturidade. Olha, tem tanta coisa boa numa casa. Percebe o que é que tem lá? É um pequeno grupo de pessoas imperfeitas que querem se aperfeiçoar em se parecer com Jesus. Pessoas, irmãos, em que a casa e a mesa se tornam central para experimentar o poder, a presença e o propósito de Jesus. Você quer ver um outro exemplo? João 12:2. Coloca João 12:2. Prepararam-lhe ali uma ceia. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam aonde, irmãos? As melhores experiências, as melhores conversas, as melhores lições, Jesus não dava para a multidão. Não era no culto de domingo que ele dava as melhores experiências. As melhores experiências, a companhia de Jesus, as melhores experiências ele dava numa casa. Era lá que ele dava. Amados, o pequeno grupo em torno da mesa é uma estratégia de crescimento, sim, mas muito mais do que isso. É uma estratégia de evangelismo, de cuidado, de fazer discípulo, de fazer discipulador, a ponto de você sofrer de uma santa acusação. O objetivo no final é que você seja acusado. Sabe qual é a acusação, Diego? Você também é um deles. Você também esteve com Jesus. Você também é de Jesus. Pegue aqui de novo sua visão, para a gente terminar. Vamos ler todos juntos qual é a nossa visão? A nossa visão, vamos lá, 1, 2, 3. Edificar igreja saudável, onde cada membro é um discípulo e cada lugar uma extensão da igreja, conquistando assim nossa geração através de pequenos grupos multiplicam. Você vai fazer parte disso? Quem quer fazer parte disso aí? Você quer fazer parte disso? Quem quer fazer revolução comigo aqui? Por isso, como é que a gente vai fazer isso? A partir do ano que vem, irmãos, nós vamos retomar a escola de discípulos. Ela vai ser online toda quinta-feira. Nós vamos bloquear a agenda da igreja de quinta-feira. Vamos fazer um curso preparatório de Bíblia, sobre disciplinas espirituais, jejum, oração, palavra, meditação, sobre a Bíblia, como estudar a Bíblia, em abril, maio e junho. Depois do segundo semestre, nós vamos fazer 2 cursos online, o Legacy. Você vai poder participar online. Pastor, mas eu não consigo participar de quinta-feira. Nós vamos gravar as aulas, depois você vai poder assistir as aulas gravadas. Nós vamos promover 2 retiros da família grandes o ano que vem, um dia inteiro. A gente quer ter comunhão. Nós vamos fazer 4 impactos evangelísticos. Em março, 2 impactos. E depois em julho, mais 2 impactos. Para ganhar pessoas para Jesus e batizá-las. E colocá-las no trilho de formação. Nós vamos abrir novas células o ano que vem, irmãos. Grupos ecos. Você que liderou, o Senhor está te chamando, meu irmão. Vem fazer parte dessa visão.
de multiplicar o caráter de Cristo, de liderar um pequeno grupo. Nós vamos retomar o boletim semanal, para você ficar por dentro. Às vezes as pessoas falam assim: não está acontecendo nada na igreja. Vocês não fazem ideia de tanta coisa que está acontecendo. Nós vamos retomar, irmãos, uma série de coisas, porque Deus quer fazer essa igreja crescer e multiplicar o caráter dele. Quem está disposto a avançar comigo nisso aí?